Olá pessoal, meu nome é Carolina Vanessa, sou a criadora aqui do canal do CV Micro aqui e hoje na aula nós vamos falar um pouquinho a respeito da citologia bacteriana, quais as estruturas que compõem uma célula bacteriana. Vamos falar um pouquinho a respeito aí dos flagelos, do pile, da membrana, tá? E aí de estruturas essenciais, entre elas a parede celular. Então vamos falar um pouquinho aí a respeito. É uma aula mais curtinha, mas é importante a gente conhecer um pouquinho de cada uma dessas estruturas. Bom, gente, lembrar que as bactérias, né, são organismos unicelulares, tá? Aparentemente simples, peronomútil, tá? Eles não possuem, nem tem como característica aí de célula procarionte a ausência de membrana delimitando um núcleo, né, uma estrutura de núcleo celular. Então, possuem aí o material genético disperso no citoplasma ao longo da célula. É isso que classifica a célula bacteriana, né, como célula procarionte. E dentre as estruturas que estão presentes aí nessa citologia, nessa célula bacteriana, nós vamos falar a respeito da parede, da membrana, da cápsula, o flagelo e as fímbrias, bem como os esporos. Vamos dar uma passadinha aí para falar a respeito dos esporos, lembrar aí o conceito-chave, né, da organização de uma célula bacteriana, aonde ela possui parede, possui membrana, tá? Ali no citoplasma ficam organelas não membranosas, que é o caso do ribossomo, tá? Que está ali por conta da questão da síntese do material genético da bactéria. Temos outras estruturas, né, que nós vamos abordar em outras aulas de genética bacteriana, que é o caso do DNA bacteriano, o plasmídio, né, a fração genética plasmidial. Vamos falar aí dos flagelos, das fímbrias, tá? Algumas bactérias produzindo cápsula e algumas estruturas anexas aí à membrana. Qual a diferença de gram positivo para gram negativo quando a gente fala a respeito disso aí? E a primeira estrutura que a gente vai falar, é lógico, é a parede celular. Tá? A parede, que é uma estrutura rígida e que confere formato e proteção para essa célula bacteriana. Ou seja, se essa bactéria é coco, bacilo, vibrião, espiralado, espiroqueto, o formato que ela possui, quem confere esse formato a essa célula bacteriana é a parede celular. Também com uma função protetora, tá? Uma vez que proporciona aí uma rigidez nessa bactéria. Tá? E entre tantas estruturas que formam essa parede, nós temos aí um complexo macromolecular que nós chamamos de peptídeo glicano. São camadas e mais camadas de peptídeo glicano, mureína, mucopeptídeo, glicopeptídeos, todos importantes para realizar a identificação desses micro-organismos do reino Monera. Então, quando a gente fala em parede celular, a gente tem que pensar que é uma estrutura que dá o formato dessa bactéria, que confere uma proteção por conta da rigidez dessa parede e que ela é composta por um mucocomplexo de peptídeo glicano. Bom, e aí nós temos lá, né, proposto através da coloração proposta por Christian Gram, nós temos aí as bactérias gram positivas e gram
negativas. Tá? Está atrelado à questão da composição da parede celular. Ou seja, de acordo com as camadas desse muco complexo de peptídeo glicano, algumas bactérias conseguem fazer a retenção de corantes e outras não. Tá? Então, nas bactérias gram-negativas, nós temos uma fração muito menor de parede celular, ou seja, poucas camadas de peptídeo glicano, e com isso a parede fica pequenininha. Tá? Já nas gram-positivas, nós temos camadas e mais camadas desse muco complexo de peptídeo glicano, tá? Formando uma parede bem robusta e volumosa que consegue reter aí o corante. Por isso, no processo da coloração de gram, o primeiro corante a ser utilizado, que é o cristal violeta, as gram positivas conseguem reter o cristal violeta. E mesmo após o uso do descorante, do álcool acetona, essas bactérias conseguem se corar, manter retido o corante para se apresentar na microscopia como azuis ou roxas, tá? Graças à retenção do cristal violeta. Tá? Nas gram-negativas, a questão da parede ela é bem, quimicamente falando, ela é bem mais complexa. Tá? Ela vai possuir na sua estrutura uma grande quantidade aí de aminoácidos, de lipídios, né? A fração LPS, que a gente chama do lipopolissacarídeo, tá? Que confere, de certa forma, vai determinar nessa bactéria a questão da toxigenicidade e a antigenicidade, ou seja, são estruturas químicas presentes nessa célula bacteriana que conferem, inclusive, fatores de virulência. Já nas gram-positivas, além de uma parede bem mais volumosa, suntuosa, a gram-positiva ainda apresenta uma porção característica aí, alusiva referente à parede e à membrana, uma fração de ácidos teicoicos. Então, nós temos a gram-positiva, onde nós temos camadas e mais camadas de peptídeo glicano ligado, né, superior aí à membrana, com uma fração de ácido lipoteicoico e ácido teicoico, proteínas associadas ali à parede que permitem o processo, inclusive, de identificação. Já as gram-negativas, que possuem, nós vamos ver aí no decorrer dessa aula, possuem uma camada fininha ali de peptídeo glicano, porém apresentam duas membranas, uma membrana interna e uma membrana externa, e nessa membrana várias estruturas, lipídios, proteínas, canais de porina que permitem a passagem de substâncias entre essas substâncias, inclusive alguns princípios ativos dos antimicrobianos, mas essa é a grande diferença quando a gente fala de parede. Então, nós temos uma parede bem volumosa nas gram-positivas e uma parede estreitinha nas gram-negativas, o que fica bem explícito para a gente quando a gente mostra uma eletromicografia, e aí a gente consegue ver essa grande diferença da questão da parede celular volumosa nas gram-positivas e estreita nas gram-negativas. A membrana, também chamada aí de membrana plasmática, né, muito semelhante aos outros organismos na sua constituição, como uma camada de fosfolipídios e proteínas de membrana. É muito comum as membranas nas células eucariontes, mas também com presença de grandes estruturas de proteínas,
né, de lipoproteínas presentes ali. Essa membrana ela é semipermeável, ela é seletiva e atua ainda como local sede de várias enzimas, delimitando o citoplasma bacteriano. Não serve apenas como transporte de metabólitos, tá? Atua em vários processos biosintéticos, incluindo processos de reconhecimento e fixação, aderência às estruturas aonde essa bactéria vai se fixar para poder produzir um processo infeccioso. O citoplasma da bactéria, que é, né, a parte interna dessa célula bacteriana, dividida aí em algumas regiões de maneira didática, e a divisão se dá por conta da área que é rica em material genético, rica em DNA, e a área nem tão rica assim. O citoplasma tem em torno de 80% de água, ou seja, é uma célula com ambiente aquoso, com a presença dos ácidos nucleicos, né? No caso, o DNA, e nas bactérias ali, né, uma fração genética, uma fração extra, né, de DNA, que é o DNA plasmidial, que nós vamos ver em outras aulas, a presença de proteínas, várias e várias enzimas atuando ali em reações bioquímicas, presença de carboidratos, né, lipídios e vários outros componentes que ficam dispersos no citoplasma, atuando através de vias metabólicas de acordo com a necessidade dessa célula bacteriana. Lembrar que as bactérias não possuem nenhuma membrana nuclear, nenhum aparato, né, mitótico. O processo de divisão dessas células se dá por fissão binária, né? Então, no citoplasma ocorre essa divisão de acordo com a quantidade de material genético ali disperso nesse citoplasma bacteriano, que quando se condensa forma algumas estruturas aí muito semelhantes ao que nós chamamos de cromossomo, tá? Com algumas diferenças, como é o caso do Vibrio cholerae, tá? Que acaba possuindo aí uma grande quantidade de material genético, e a Borrelia, possuindo uma estrutura quando se condensa para fissão binária, dando origem a uma estrutura linear. Então, nós temos aí a região mais condensada, com maior quantidade de material genético, e uma região nem tão condensada assim, tudo isso delimitando ali o citoplasma, marcando o citoplasma que é delimitado por uma membrana que é protegido por uma parede celular. E isso fica bem claro quando a gente consegue visualizar através de imagens de eletromicrografia. Os ribossomos, tá? Que são organelas que não possuem membrana, tá? Quando a gente vai estudar em biologia celular e ver todas as organelas presentes, as organelas citoplasmáticas, a gente vê uma organela diferentona lá, que é o ribossomo. E essencial em todo e qualquer local onde tenha material genético. É necessário a presença de ribossomo para fazer o processo que nós chamamos de dogma central da biologia molecular, ou também conhecido como síntese proteica, ou seja, o ribossomo é uma estrutura intracelular que é responsável por se ligar na fita de material genético, né, dando origem aí a aminoácidos que vão se juntar e dar origem a uma proteína. Então, nós temos aí, tem material genético na bactéria, então nós temos aí ribossomos livres como única estrutura
intracelular, né, presente nas células procariontes. Então tá ali material genético, tem ribossomos presentes nessas bactérias. A cápsula, algumas apresentam e outras não. A questão pura e simples é essa. Muitas bactérias apresentam cápsula e essa cápsula nada mais é do que uma camada extra viscosa, constituída aí por mucoproteína, tá? Lipídios, proteínas presentes nessa estrutura. E aí essa camada extra constitui uma forma de proteção para essa bactéria quando ela se encontra num ambiente desfavorável, ou seja, a cápsula acaba se tornando um mecanismo de virulência, propiciona a essa bactéria uma proteção extra contra agentes agressores do nosso sistema imunológico, e principalmente se ela se encontra num ambiente hostil, e aí acaba se tornando aí um importante fator de virulência para as bactérias, em especial a questão da fagocitose, as células do sistema imunológico, né, como macrófagos, neutrófilos, células especializadas em fagocitose. Lembrar que as bactérias que possuem cápsula são mais virulentas do que as que não possuem, porque a cápsula acaba, como eu falei, atuando aí como um fator de virulência. E ela consegue, aí a gente consegue visualizar através de alguns métodos de coloração, entre eles, né, as manchas com tinta de nanquim, as cápsulas por terem essa natureza polissacarídica, né, presente aí diversos carboidratos, proteínas, né, e polipeptídeos, ela consegue se ligar no nanquim e exibir assim essa característica. Lembrar que como a cápsula ela confere aí fator de virulência de proteção, atua aí como proteção para fagocitose de células do sistema imunológico. E aí a gente consegue ver essa estrutura mais borrada, em volta dessa célula. A gente consegue ver dessa célula bacteriana, a gente consegue ver essa estrutura mais escura, muito característico aí de algumas bactérias, entre elas cocos gram-positivos, né? Nós temos uma bactéria muito especializada em produção de cápsula, presente na nossa boca, que é o Streptococcus mutans, bactéria causadora da cárie. E outra bactéria bem interessante aí, envolvida nos mais diversos processos infecciosos, desde uma simples infecção urinária até uma infecção generalizada, que é a bactéria Klebsiella pneumoniae. Ela também é uma bactéria aí produtora de cápsula. Aqui tem uma eletromicrografia da Klebsiella, e aqui a gente consegue ver direitinho em volta a quantidade de estrutura capsular, né, da cápsula presente nessa bactéria, bem como o nosso querido e amado, não tão amado assim, Streptococcus mutans, né, já que a boca é um ambiente hostil, ou seja, a gente está salivando a todo momento, está comendo a todo momento, tem variação de temperatura, tem pessoas que alteram a microbiota da boca, colocando os mais inimagináveis objetos na boca e mordem a unha, tampa de caneta, né? E
isso torna a boca um ambiente extremamente hostil, com variação de pH, de microbiota. E para se defender, Streptococcus mutans se especializa aí em produção de cápsula. Os flagelos, flagelos, estruturas presentes ali na membrana das células, tá? São estruturas que proporcionam a essas bactérias a locomoção, ou seja, a motilidade. Se uma bactéria é móvel, se ela se movimenta, desde a primeira bactéria vista lá por Anthony van Leeuwenhoek, né, onde ele desenha um esboço de uma bactéria e depois coloca um monte de pontinhos indicando que essa bactéria se movimentou, ou seja, se movimentou de um lugar para outro, graças a uma estrutura de motilidade, uma estrutura de locomoção. E essa estrutura se chama flagelo, uma estrutura proteica, né, de uma proteína aí chamada flagelina, formado por longos filamentos proteicos e que se estendem do corpo da bactéria, né, da membrana, até externamente a parede, né, uma das bactérias mais incríveis quando a gente vai falar a respeito de flagelo. Não tem como a gente não falar do gênero Salmonella, que tem inúmeros flagelos. Então, nós temos essa estrutura proteica presente nas bactérias, né? No caso das gram-negativas, onde a fixação da flagelina se dá já na membrana interna, passando pela parede e se fixando, se prendendo na membrana externa, e aí o prolongamento, o filamento desse flagelo, e nas gram-positivas, onde ela se prende na membrana, passa pelo processo da parede, da parede formada, que é a parede de peptídeo glicano, e aí estende o filamento de flagelo. Bom, gente, o flagelo, ele atua como mecanismo de motilidade, de movimento, através de propulsão, uma propulsão flagelar, ou seja, através da produção de energia dessa célula bacteriana, ela promove a propulsão flagelar. O flagelo começa a se movimentar, estando presente ali num ambiente aquoso, esse micro-organismo consegue apresentar uma motilidade, ou seja, estando em ambiente líquido, se movimenta, e algumas bactérias se movimentam bastante. Elas são classificadas de acordo com a distribuição desses flagelos. E elas podem ser classificadas em atríqueas, quando não possuem flagelo nenhum, portanto, bactérias imóveis. Monotríqueas, quando apresentam um único flagelo em uma das extremidades dessa célula bacteriana, por isso mono, um único flagelo. As anfitríqueas, que apresentam um flagelo em cada uma das extremidades. As lofotríqueas, quando apresentam tufo de flagelo, ou em um lado ou dos dois lados, mas não é um flagelo só. Se apresentar um flagelo só, a gente classifica essa bactéria como anfitríquea. Mas se houverem vários flagelos, de um lado e de outro, classificamos essa bactéria como lofotríquea. E se é uma bactéria, a la Salmonella, com um monte de flagelos em volta, então nós classificamos essa bactéria como bactéria peritríquea. Ela é cercada de flagelo, tem vários flagelos em toda a extensão, em toda a periferia dessa célula bacteriana.
E aí nessas imagens a gente consegue verificar nessa primeira imagem, a superior esquerda, nós temos uma bactéria classificada aí como peritríquea, né, com vários flagelos em toda a extremidade. Aqui uma bactéria monotríquea no canto superior direito, um único flagelo. Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, uma bactéria lofotríquea, já que tem um tufo aqui de flagelos de um lado, tá? E aqui também com um tufinho, ó, se fosse uma bactéria apenas, e nós temos muito isso nas espiroquetas, tá? Borrelia, Leptospira, enfim, tá? Várias bactérias nós temos aí entre as espiroquetas, Treponema pallidum, bactérias com a presença dessa estrutura de motilidade. E aqui nós temos, tá, uma anfitríquea, tá? Se tivesse apenas um flagelo de cada lado. Como possui mais de um flagelinho aqui nessa imagem, também classificamos aí como lofotríquea, já que tem aí cerca de 4 flagelos nas extremidades. Então aqui novamente, tá? Só para memorizar, marcar a questão dos flagelos, tá? Uma bactéria monotríquea, lofotríquea, peritríquea, tudo de acordo com os flagelos. Eu coloquei um vídeo aqui, tá, de uma leitura de urina que eu realizei para que vocês possam ver através, né, do microscópio do vídeo. Me desculpem a questão da qualidade, tá, do vídeo, foi filmado através do celular mesmo, mas dá para visualizar muito bem a motilidade dessas bactérias, o quanto elas se movimentam, e se movimentam bem rápido. Isso é uma bactéria numa amostra de urina. Vou colocar aqui para vocês, para que vocês consigam verificar, tá? Quando a gente vai aproximando, conforme eu fui dando um zoom na câmera do celular, aí a gente consegue ver a motilidade. Olha só, gente, que bichinho mais ligeiro. Brincadeiras à parte, nesse vídeo a gente consegue verificar muito bem a questão da motilidade bacteriana. E essa motilidade só é possível graças a essa estrutura de locomoção, que são os flagelos, tá? Classificando aí as bactérias, inclusive de acordo com a quantidade de flagelos. Aqui nós temos células descamativas, tá? E esse montão de bactéria aqui, tudo se movimentando, tá? Bem rapidinho nessa amostra de urina, tá? Como tem muita bactéria e não tem muito leucócito, eu cismei a mão, uma leve desconfiança aí de contaminação, né, no processo de coleta dessa amostra. Mas como temos casos de infecção urinária bacteriúria assintomática, né, sem grande quantidade de leucócitos, a gente relata mesmo assim a grande quantidade de bactérias presentes nessa amostra. Espero que vocês tenham conseguido verificar essa motilidade. As fímbrias, também chamada de pili, apesar de ter uma diferencinha aí de um para outro, tá? Estudantes de graduação se atentem à questão da diferença das fímbrias para o pili. Também são estruturas filamentosas, proteicas, de uma proteína chamada pilina, tá? Estão presentes em muitas bactérias, em especial as gram-negativas, que têm uma verdadeira fixação em trocar experiências entre uma bactéria e outra
é chamado por alguns, inclusive, de pilissexual, já que o sexo nada mais é, né, biologicamente falando, a troca a troca de fluidos para a junção de gametas e assim a mistura, a troca de material genético dando origem a um novo ser. No caso das bactérias, uma bactéria encosta o pile na outra, trocando fragmentos de DNA. E com isso, uma bactéria consegue adquirir informação genética de outra. Nós vimos isso em diversas enterobactérias, tá? Produzindo aí, ganhando sequências genéticas, inclusive plasmidiais, para a produção de enzimas que quebram os antibióticos. Nós vimos isso, tá? Com a carbapenimase, com a beta-lactamase e outras ases da vida, os processos enzimáticos, né, produzidos aí pelas bactérias, mas elas têm essa estrutura proteica que permite a troca de fragmentos genéticos, de sequências genéticas entre essas bactérias. Conseguimos ver isso, inclusive, entre a E. coli e a Shigella. E. coli, que é a bactéria que mais causa infecção urinária, né? 75 a 80% dos casos de infecção urinária causadas por E. coli. E temos atualmente, né, já faz um bom tempinho, a E. coli 0157, que ela deu aí um encontro, né, de pili com a Shigella soni e conseguiu adquirir a informação para a produção de toxina de Shiga, a mesma toxina produzida pela Shigella que provoca ali a diarreia sanguinolenta. Então nós temos aí esse cruzamento para troca de material genético durante o processo de conjugação bacteriana. Outra estrutura, outra função muito importante para a bactéria dessa estrutura das fibras é a aderência às superfícies aonde essa bactéria vai se instalar. Hoje em dia a gente sabe que esse processo de aderência se dá pelas fibras, né? E cada vez mais a gente vem falando a respeito de componentes produzidos pelas bactérias, tá? Para conseguir aderir cada vez mais, não apenas no local onde vai causar a infecção, mas em locais abiogênicos, né? Em locais em instrumentais cirúrgicos, em plástico, em outros locais que ao entrar em contato com os seres humanos acabam adquirindo um processo infeccioso. Tá? Então nós vemos isso sempre com muita cautela, com muito cuidado, mas quem de primeiro aí propicia essa aderência da bactéria no local onde vai causar o processo infeccioso, temos aí as fímbrias, ou pili, também chamado de pili. Nessa imagem aqui embaixo a gente consegue ver direitinho um pili ligado a outro, então conseguem fazer através disso a troca de material genético e com isso, através do processo de conjugação, levar essa informação genética adiante para as próximas células. Para a gente encerrar nossa aulinha de hoje, algumas bactérias aí são meio Kinder Ovo, possuem dentro o que nós chamamos de endoesporos. Em especial, algumas bactérias gram-positivas, gênero Bacillus, que nós temos no gênero Bacillus a espécie Bacillus cereus, Bacillus subtilis, causadores aí de infecções do trato gastrointestinal, né? E o
Bacillus anthrax, né, causador do carbúnculo e alvo aí temor no mundo todo para a questão do bioterrorismo. Quem é anterior ao ataque das Torres Gêmeas deve se lembrar que após o ataque houve suspeita de bioterrorismo, com chefes de Estado recebendo inclusive cartas com pozinho branco e com suspeita desse pozinho ter a presença de esporos do Bacillus anthrax, né? E o gênero Clostridium, com as espécies Clostridium perfringens, o Clostridium botulinum, que é causador aí do botulismo, né? A pessoa acaba ingerindo os esporos, né, presentes com a toxina botulínica, bem como o Clostridium tetani, né? A pessoa mete o dedo lá num metal enferrujado, que pode estar presente junto com toda aquela poeira, aquela sujeira. Então, se está enferrujado, está exposto à sujeira, ao ambiente por muito tempo, ali pode estar contaminado com esporos do Clostridium tetani, causando aí o tétano. Os esporos possuem parede bem espessa, são altamente refráteis, né? Brilham bastante com a questão da luz do microscópio e, para nossa desgraceira, são extremamente resistentes a agentes físicos e químicos, para o processo de descontaminação e esterilização. Por isso, ambiente laboratorial, ambiente hospitalar, quando a gente fala de eliminação de processo de esterilização, a gente dá preferência para autoclave, calor úmido sob pressão, porque a gente sabe que o processo de autoclave, de esterilização na autoclave, elimina a possibilidade da existência de esporos presentes ali em um determinado objeto, em um determinado instrumento. E aí fica ali, gente, a célula bacteriana, liberando seus endoesporos. Por que eu falo Kinder Ovo? Num ambiente muito hostil, como é o caso para o gênero Clostridium tetani, essa bactéria ela pode não estar num meio de desenvolvimento ideal. Ela morre, o esporo fica, ou seja, a pessoa come o chocolate e o brinquedinho fica. Então, é mais ou menos uma associação para vocês aí dos cursos técnicos conseguirem entender essa questão do esporo. A bactéria ela pode crescer e se multiplicar diversas gerações através dessas células vegetativas e tem grande resistência, porque possuem pouca atividade metabólica, então tem grande resistência, aguentam latente ali quietinhos por longo tempo, um longo período, representando uma forma de sobrevivência desse micro-organismo, e fica lá dentro o pacotinho, o brinquedinho que nós chamamos de esporos. Nessa tabelinha eu coloquei aqui para vocês. Então, a bactéria tem estruturas externas, essenciais e não essenciais. Essenciais, assim, tirou, morreu. Entre as externas essenciais, nós temos a parede e a membrana. E as estruturas internas essenciais, lógico, claro, óbvio, e cristalino, o material genético com os ribossomos. Espero ter auxiliado um pouquinho vocês a respeito dessas estruturas bacterianas. Fica aqui o meu muito obrigado. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.